Salário a combinar. Olha o sorrisinho que já tá abrindo ali. Meus alunos odeiam isso. Qual que é a sua opinião sobre o famoso salário a combinar, que a gente vê tanto nas vagas de empresa, que parece que as pessoas precisam esconder o quanto estão dispostas ou quanto podem pagar para aquele profissional? E não tem nada de errado, eu acredito, não tem nada de errado você anunciar uma vaga com aquele salário que você pode pagar. Uhum. Alguém vai provavelmente olhar e falar, cara, isso me atende, né? Muito provavelmente. Mas existe uma polêmica muito grande em cima do famoso salário a combinar. Por que que a empresa não pode dizer o quanto pode pagar por aquele colaborador? E o buraco é mais embaixo, digamos assim. Tem muitas coisas que as pessoas veem na superfície, mas não fazem ideia do que tem ali no bastidor. Opa, então todo mundo vai descobrir agora. Exatamente. Então vamos contar a verdade sobre o salário a combinar. Preste bastante atenção. O que acontece? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário, mais um episódio do Relaciocinando Agora, começando a 3ª temporada. Um orgulho de fazer parte desse projeto tão bacana, fazer valer as pessoas que fazem acontecer dentro das empresas, fazer com que quem realmente é o responsável pela roda girar seja não só contemplado, mas valorizado, e que suas jornadas tenham cada vez mais peso, mais sucesso, que suas carreiras consigam ir cada vez mais longe. E quando a gente fala de colaborador, a gente está falando não só das pessoas que são estagiários, analistas, gerentes, estamos falando também da liderança, dos CEOs, estamos falando até mesmo do presidente da empresa. Todo mundo é gente. E o foco do Relaciocinando é gente, porque a gente gosta de gente que gosta de gente. Diretamente do estúdio da Papo Reto Produções, a nossa nova casa, eu queria começar fazendo uma pergunta antes mesmo de apresentar aqui. Quem veio primeiro, o currículo ou a vaga de emprego? Que pergunta interessante, né? Acho que a vaga de emprego, porque o currículo veio depois, né? Com uma forma das pessoas se organizarem para conseguir a vaga. Muito bom. Eu sou Felipe dos Santos, apresentador deste podcast. Talvez o futuro melhor podcast corporativo focado em gente do mercado brasileiro. E nesse momento eu quero só a sua atenção para uma coisa. Se inscreve nesse canal. Eu não pedia para as pessoas fazerem isso nas outras temporadas e agora eu vou pedir para você ajudar a gente. Porque se eu for apenas todos os dias trazer conteúdo para cá, sem pedir a sua ajuda, talvez esse projeto demore muito mais para decolar. Mas com a sua ajuda, clicando no botãozinho de inscreva-se, com certeza eu consigo trazer cada vez mais gente bacana para cá, para compartilhar cada vez mais conteúdo, aprendizado. A gente só tem a ganhar com isso. Então se inscreve no canal, compartilha esse episódio. Vambora! Eu estou aqui agora com a Carol Fabretto. Carol, seja bem-vinda a esse episódio. Obrigada. A Carol, que é psicóloga formada, certo? Sim. Vamos fazer melhor? Vamos dar uma olhadinha no seu LinkedIn? Vamos. Por favor, põe na tela. Estrategista de LinkedIn, mentora de carreira, LinkedIn Creator, psicóloga, recrutadora. Instagram é o @Carol Fabretto, carol.fabretto. Fala um pouquinho sobre você. Eu soube que você estudou psicologia e já tem mais de 10 anos trabalhando em grandes multinacionais nesse setor de recolocação e recursos humanos, certo? Exatamente. Então eu fiz psicologia e aí no meio do caminho eu encontrei RH, né? E aí me apaixonei, fiquei por ali mesmo, né? Porque as pessoas, às vezes a gente começa a psicologia pensando em atender. Atendi na faculdade, mas o meu amor, minha paixão foi por RH. E aí eu comecei trabalhando em algumas empresas, trabalhei em multinacionais e comecei a passar meu conhecimento, assim como você tem feito aqui, né? Eu acho que hoje a gente tem esse benefício de poder conversar com as pessoas que estão do outro lado, levar o nosso conhecimento de especialista, e foi isso que eu comecei a fazer, mostrando nas minhas redes sociais como que os candidatos poderiam se portar em entrevistas, como conseguir mais entrevistas, e é esse caminho que eu tenho hoje, além de continuar fazendo recrutamento e seleção também. E o que é que faz a pessoa se apaixonar pela área de recursos humanos?
É complicado, né? Porque os desafios são muitos, mas eu acho que o contato com as pessoas, né? Bem o que você traz aqui, o relacionamento com as pessoas, eu acho que isso é muito diferente das outras áreas. E aí você vai poder me ajudar, então, a dizer por que as pessoas acham que eu sou louco de gostar tanto de gente e de gostar de lidar com gente, né? Porque a maioria das pessoas falam, gente, se eu pudesse eu ficava numa bolha, fechada no meu canto, isolada, sem ter que conversar com ninguém, né? Por que será que é tão gostoso, tão prazeroso? O que a gente tira disso? Né? Você sabe responder isso? Olha, eu acho que é a transformação que a gente vê que geramos na vida das pessoas, né? Eu acho que estar nesse lugar de poder ser um agente transformador, e o RH tem esse papel, né? Bem como a área de comunicação também, dentro das empresas, eu acho que isso é que faz a gente acordar todo dia feliz para trabalhar. Você sabe que no final do dia você vai ter transformado a jornada de alguém. Então, quando a gente trabalha principalmente com recrutamento e seleção, né? Que eu acho que eu amo, é a minha paixão dentro de RH, você todos os dias pode realizar um sonho, né? De a pessoa entrar numa grande empresa, mudar a rota profissional, você pode mudar a vida dela para sempre. Eu acho que isso sempre me atraiu muito. Que bacana. Nesse momento, a gente vai começar a fase do momento onboarding da nossa entrevista, tá? Uhum. Nada mais é do que fazer o crachá da firma. Tá? Adorei isso. Eu tenho aqui comigo uma impressora na qual a gente vai fabricar o seu crachá agora em tempo real. Perfeito. E se você é daquelas pessoas apressadas que está muito mais interessado no que ela tem a falar do que no nosso momento gostoso aqui de realmente interagir, conectar, você pode pular para o momento que está aqui na tela agora. A gente começa a conversa a partir dali, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir para você segurar a plaquinha. Adorei. A plaquinha do Relaciocinando. Uhum. Eu vou tirar uma foto sua. Assim ou pra cá? Do jeito que você quiser. Perfeito. A plaquinha é nossa, por favor, devolva, senão vai levar para casa. Ele ainda gostaria de levar. Enquanto a gente imprime o seu crachá, eu gostaria de conversar com você a respeito do porquê eu vejo tanto você nos anúncios de rede social. Por que a Carol Fabretto aparece tanto? O que a Carol Fabretto tá fazendo ali? Fala pra mim. Perfeito. Tô perseguindo as pessoas, né? Mas é muito bacana essa pergunta, Felipe. Quando eu comecei a falar do que eu falo nas redes sociais, que é LinkedIn, currículo e tudo mais, eu percebi que tinham outras pessoas também falando sobre, tinham empresas que estavam também há muito tempo no mercado fazendo esse tipo de trabalho, e tinha algumas pessoas que eu olhava e falava, gente, mas eu não concordo com isso que essa pessoa tá falando, eu não acho tão bacana o trabalho dela, mas ela tá lá, ela tá vendendo, ela tá aparecendo, as pessoas estão comprando. E aí, eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava brava com isso, sim, né? E falava, olha quanta gente ruim, na minha visão, né? A gente julga. Ruim no mercado, ganhando um espaço que podia ser meu. Eu podia falar mal dessas pessoas, ou eu podia pegar e falar assim, tá bom, então deixa eu fazer um bom trabalho, divulgar o meu trabalho, porque essas pessoas, elas vão comprar de qualquer forma. sim. Se eu não divulgar o meu trabalho, elas vão na outra pessoa. Então, na verdade, errado estou eu é que não estou divulgando suficientemente. Então, fica também já a dica para você aí que tá procurando um emprego, para você que quer um melhor emprego. Aquele concorrente que você fala, nossa, aquela pessoa, naquela vaga, naquela empresa, não é? A gente tem esses julgamentos. Será que ela não tá ali porque você não fez um bom marketing do seu trabalho, né? Ou seja, você não apareceu pro recrutador, você não apareceu para as pessoas daquela empresa e aquela pessoa, ela descobriu o caminho para chegar lá, então ela tá lá. Então, sempre que vocês tiverem esse pensamento de, nossa, olha, fulano cresceu rápido na empresa, né? Será que ele não fez algum caminho de divulgação do seu próprio trabalho que você não fez? Então, é por isso que eu faço mesmo, eu divulgo meu trabalho, porque eu sei que se eu quiser alcançar muitas pessoas, eu preciso me divulgar. Eu acho que talvez, pode ser que meu algoritmo não me entregue isso, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa focada em recrutamento fazendo um trabalho de Google Ads, fazendo um trabalho de Ads nas redes sociais. Eu ainda não tinha visto isso. Como eu disse, talvez seja o meu algoritmo apenas. Talvez no seu, porque você trabalha com isso, tem um monte de gente lá, né? E qual que é a diferença de você trabalhando sozinha com isso e essas empresas que a gente conhece, que são empresas de muitos anos de existência, que realmente também aplicam o trabalho delas há muito tempo para os heads, né? Os famosos heads, né? Qual a diferença para você que decidiu trabalhar de forma autônoma nisso?
Perfeito. Eu acho que é o CPF mesmo, meu rosto que tá ali. Então as pessoas sabem que quando elas compram um curso meu, ou quando elas entram nas minhas redes, sou eu que tô ali, é a Carol, né? E quando a gente fala de empresas maiores, que são até bem maiores do que a minha empresa, não é uma pessoa que tá ali, né? É uma corporação, é uma empresa. E eu acho que isso tem um peso, porque é o que eu faço, é a minha credibilidade, as pessoas vão... Se der certo, sou eu, mas se acontecer alguma coisa, sou eu também, é meu rosto que tá ali. E eu acho que isso humaniza muito, né? Porque eu já trabalho com pessoas que estão em situações, ou tá num emprego que não gosta, ou então uma pessoa que tá desempregada. Então é importante para ela se sentir acolhido. E eu acho que um CPF permite que isso aconteça, entendeu? A identificação, né? A identificação one-to-one ali, né? Exato. Legal. O seu crachá está pronto. Eu amei, gente. Se quiser mostrar para a câmera, para todo mundo ver e ter vontade de vir para cá também. Olha, gente, eu adorei. Inclusive, vou fazer uma provocação aqui. De onde você gostaria, de que empresa você gostaria de ter um crachá? Coloca aí nos comentários pra gente. Vamos cocriar, né, Felipe? Inclusive, isso é algo que eu tenho visto muito e até serviu de pergunta em alguns episódios atrás. Eu tenho visto que as pessoas têm se oferecido... Não, oferecido é uma palavra muito ruim, mas elas têm mostrado para algumas empresas muito pontuais que elas estão disponíveis no mercado. Então, vem aquele post, por exemplo, no LinkedIn, no qual ela fala, olha, estou começando um novo ciclo, uma nova jornada, estou disponível no mercado, e aí ela marca @Natura, @Vivo, @Itaú, que são empresas que, se eu não me engano, muito provavelmente ela se identifica com aquelas empresas, né? Eu sei que isso tem um pezinho aí do employer branding, justamente porque se não tivesse um trabalho tão bem feito de employer branding ali, talvez aquela pessoa não se identificasse tanto. Sim. Aí, como é que você tem enxergado isso, as pessoas que estão olhando e falando, oi, vocês aí, ó, eu quero trabalhar aí. Perfeito. Bom, estrategicamente falando, por exemplo, eu tô buscando um emprego, eu vou marcar a empresa. Eu não acho que é o melhor caminho, tá? Inclusive porque as pessoas às vezes marcam vários arrobas, né? Tipo, várias empresas. Imagina você lá vendo, ela só... Às vezes, soa muito, e às vezes é por isso mesmo que a pessoa faz, como um desespero ali do momento. Sim. Poxa, em tal empresa me dá um emprego. Você tá muito na posição de me dar um emprego, entendeu? Então, eu não gosto muito dessa abordagem. O que eu sempre recomendo pros meus alunos você quer muito trabalhar na Natura? Pega uma notícia da Natura, algo que você admira na Natura, um projeto, escreve sobre ele e marca a Natura. Então você tá ali, de alguma forma, dizendo, poxa, admiro essa empresa, mas sem estar na posição de me dar um emprego, né, pelo amor de Deus, porque, infelizmente, esse método não funciona. Você já fez isso? Nunca fiz. Nunca fez? Não. Eu lembro de um dia ter mandado pra Academia de Filmes, que é um tempo muito lá atrás, Academia de Filmes, e tinha um programa da Angélica passando na época, que era o Fama. E o Fama, ela terminava com a pergunta, e aí, ele vai pra academia? Perguntava pros jurados. E eu lembro de ter feito um texto grande também, falando a respeito da Academia de Filmes e tal, e eu perguntava no final, e aí, eu vou pra academia? Né? Cara, no dia seguinte chegou uma mensagem do presidente, pedindo pra secretária dele marcar uma entrevista comigo. Perfeito. Então, se você tá achando que o que ela tá falando é balela, desculpa, eu tô aqui pra provar, tudo bem, bons anos atrás, mas eu tô aqui pra provar que esse tipo de coisa funciona, eu me identifico com isso, você deveria se identificar também. Exato. Mandar e-mail, mandar mensagens, isso é sempre válido. Ainda mais se você tem um sonho. Pô, meu sonho é trabalhar na Natura. Você tem que seguir as pessoas, você tem que mandar mensagem e ser estratégico, né? Então, produz um conteúdo, curte o que as pessoas daquela empresa estão colocando. Já são sinais, assim, que você tá interessado. Sabe quando você tá de paquerinha? Sim. Tem um crush, você vai lá dar aquele coraçãozinho, aí você manda uma mensagenzinha, né? E você fica ali, a pessoa sabe. Eu, por exemplo, eu tenho muitos seguidores, mas eu sei aqueles que estão sempre ali, aqueles que comentam, aqueles que curtem. Então, é se fazer ser notado, né? Acho que é esse o caminho. Se fazer ser notado. Putz, perfeito. Toma café? Eu amo café. Quer um cafezinho? Quero, com certeza. Inclusive, eu amei essa xícara, gente. Olha que lindo. Vocês viram? Essa xícara é muito legal, né? Amei. Na primeira temporada, a gente tinha algumas xícaras que eram provocações, né? Algumas frases de provocações. Mas a gente não conseguiu mantê-las dentro da estrutura que a gente queria aqui dentro do nosso podcast. Mas todo mundo falava assim, nossa, na segunda temporada teve muito disso. Se eu tivesse na primeira temporada, a caneca que eu ia escolher ia ser aquela tal, porque a pessoa não precisa nem da caneca na mesa, ela já falava, a caneca que eu escolheria seria aquela, porque eu amo o café, então eu amo caneca, eu coleciono, sabe? Às vezes não tem nem mais lugar pra pôr. E eu acho lindo, amei, muito linda. Legal.
Seguinte, quantidade e qualidade. A gente sabe que tem muita gente que entende, talvez até acredite que quanto mais ela conseguir disseminar o currículo dela, mais ela aumenta a chance de conseguir ser notada, como você disse, e de repente conseguir entrevistas e etc. Mas quando você abre o currículo da pessoa, aquele currículo que ela metralhou talvez não tenha esse poder de impacto, como você disse, né? Eu, olhando as suas redes, eu pude perceber que em alguns momentos você fala sobre isso. Gente, turbina. Vamos fazer o seu currículo ser um currículo daqueles que enche o olho, que você olha e fala assim, não, pelo menos conversar com essa pessoa, eu preciso conversar. E mesmo que você não envie para todas as pessoas do mundo, as que você enviou provavelmente vão querer te chamar. Fala um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Perfeito. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque é um dos pilares do que eu falo, né? O que as pessoas pensam? Se eu tô procurando emprego, quanto para mais lugares, para mais áreas eu divulgar, eu mandar o meu currículo, mais chance eu vou ter, né? Porque eu tô mandando para várias, tudo que aparece uma vaga X, eu mando. Aparece uma vaga Y, eu mando. Uma dessas vai dar certo. A pessoa pensa assim. Mas hoje em dia, o mercado tá buscando especialistas, né? E você não quer ter a impressão que você tá contratando alguém que disparou, assim, tanto faz, se é você, se é o outro, sabe? Aquela história do crush. Sim. Tô buscando, mas é aquela pessoa que tá disparando pra todos os lados, tentando todas as meninas pra ver se uma dá atenção pra ele. Você não vai se sentir especial e você vai perceber isso em algum momento, né? Então, na verdade, a estratégia que mais funciona hoje pra você conseguir um emprego é você direcionar pra uma área específica, pra um objetivo específico e não pra vários, não sair disparando pra tudo quanto é lado. Isso eu falo porque quantas vezes eu não divulguei, Felipe, vagas de gerente, estagiário, ia lá e se candidatava, né? E o contrário também, ou muitos perfis. Por isso que, inclusive, hoje eu não divulgo mais vaga. E a maioria dos grandes recrutadores também não divulgam. Porque é perda de tempo. Porque as pessoas, elas fazem isso. Elas vão lá e se candidatam a uma vaga que ela tem nada do perfil, né? Então, as pessoas... Eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa pessoa? Eu acho que ela pensa, vou tentar, né? O não eu já tenho. Só que nisso ela tá perdendo tempo, que ela poderia estar focando a energia dela em buscar algo em uma área específica, né? Então, é o exemplo aqui do seu podcast. É um podcast super nichado. As pessoas que gostam de um episódio provavelmente também vão gostar dos outros, né? Sim. Inclusive, assistam todos aí. Agora, quando a gente tá falando de currículo, de LinkedIn, é a mesma coisa. Você precisa escolher um foco, né? Até para você conseguir usar as estratégias no LinkedIn, direcionar o seu perfil para a vaga correta. E o recrutador, ele quer ter aquela sensação que ele pegou o teu LinkedIn, pegou o teu currículo, aquela sensação, nossa, esse é o candidato para a vaga, ele tem tudo que eu quero. E não tipo, nossa, esse candidato tem de tudo um pouquinho, sabe? É mais ou menos esse caminho que tem funcionado muito. Mas qual que é esse currículo que fala, nossa, esse candidato é um currículo cheio de universidades, de pós-graduação, de MBA, ou uma pessoa com menos experiência e acadêmica, eu diria, ou experiência de trabalho mesmo, consegue criar um currículo desses que você olha e fala, poxa, vale a pena conversar? Perfeito, uma ótima pergunta. Na verdade é o seguinte, as pessoas têm essa impressão, eu vou fazer mais uma pós, eu vou fazer mais um curso X, eu preciso ter um inglês fluente, são coisas que são importantes. Mas nesse quesito, por exemplo, vamos supor que eu estou contratando um analista de mídias digitais, né? Eu quero entrar no seu perfil, ver cursos recentes de mídias digitais. Não quero que você tenha feito um curso lá em 1900 e alguma coisa, porque eu quero ver que o Felipe está interessado hoje nessa vaga, sim. né? Que ele não tá tipo, eu tô precisando de um emprego, então o que vira é lucro. Não, eu quero que ele seja a pessoa que quer trabalhar na área e que tem expertise. Então, você pode buscar cursos e cursos gratuitos. A gente tem um monte, né, de cursos gratuitos aí no meio digital. Uma pessoa que tem... Aí, quando você começa a fazer isso, você vai conseguir ter o primeiro emprego em mídia digital. Aí, você vai se especializando cada vez mais nessa área, né? É claro que o perfil generalista em algumas empresas ainda é bem visto, mas se você quer entrar em grandes empresas, se você quer passar essa impressão pro recrutador, então ele vai olhar o teu perfil e falar, nossa, que bacana, ele tem um curso de mídias digitais. E, às vezes, também tem ferramentas novas surgindo a todo momento. Muitas vezes aquela pessoa que fez um curso livre de 2 horas de uma ferramenta nova vai ter, às vezes, mais valor ali no processo seletivo do que aquela pessoa que fez um MBA há 10 anos atrás. Então, a atualização importa muito, e conhecimento das novas ferramentas e tendências de mercado, né? Porque é isso que o recrutador busca, né? E quando o gestor vai lá fazer pedir o candidato, ele fala, eu quero isso, 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 isso. Então, esse isso é o que tem que estar no teu perfil. Muito bom. Eu vou voltar um pouquinho para te perguntar o porquê que você acha que as pessoas olham para uma vaga que elas nitidamente sabem que não é para elas e ainda assim elas vão lá
Porque eu imagino que só possa ser uma questão social, né? Eu preciso muito trabalhar. Vai que, né? O que você acha que leva essa pessoa a se candidatar ainda assim para uma vaga que ela percebe que não é do nível dela, ou que às vezes é até para trás do nível dela? Desespero. Assim, quando é muito fora, é aquela pessoa que falaram pra ela assim, vai mandar currículo. E ela sai mandando currículo. Como ela vai fazer isso, se é da forma certa ou não, ela não sabe. Sim. E eu acho que talvez seja isso, até um pouco do meu papel. As pessoas não sabem. Sabe por quê, Felipe? Às vezes aquela pessoa nunca procurou emprego na vida. Às vezes aquela pessoa ficou 10 anos na mesma empresa e a forma como ela conseguiu emprego lá atrás já não é mais a forma atual. Então ela vai lá e ela acha que ela fica perdida realmente. Deixa a empresa que eu gosto, qualquer vaga. Às vezes eu tava nas multinacionais e eu olhava, a pessoa tinha se inscrito em várias vagas e vagas diferentes. A impressão que passa pra nós, recrutadores, é que a pessoa não sabe o que ela quer. A mesma pessoa se inscrevendo para várias vagas diferentes, entrou na página da GUP e saiu se inscrevendo. E colocou o currículo dela em todas as... E a impressão que passa pro recrutador é que essa pessoa não sabe o que ela quer. E as empresas não querem pessoas que não sabem o que eles querem, né? Elas querem pessoas decididas. Ela se candidatou para todas e, na verdade, ela acabou perdendo a chance para todas. Exatamente. Passou essa impressão. Seria melhor que ela tivesse direcionado para uma área específica da empresa. Sim. Entendeu? Sim. Eu penso... Eu recebo, às vezes, eu tenho uma agência, eu recebo, às vezes, currículo de pessoas que estão falando assim, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu já estou desempregado há tanto tempo e eu queria uma chance, uma oportunidade. Na cabeça de um recrutador, um e-mail como esse, uma oferta como essa, como é que ela se apresenta para vocês? E o que você tem a dizer para essa pessoa? Perfeito. Nós temos empatia. A gente sabe. Eu acho que assim, quem já ficou desempregado de verdade, ou já teve alguém desempregado em casa, sabe o desespero que é. Ainda mais quando é um pai de família, quando é alguém que sustenta a casa. Então, nós entendemos. Porém, isso não quebra o fato de que a gente precisa de alguém que está competente para a vaga, que tem fit com a vaga. Então, se essa pessoa mandou esse e-mail e a gente vai olhar o currículo e tá aderente ou faz sentido, a gente vai chamar. Mas esqueçam, gente, RH não vai contratar por pena. Gestor não vai contratar por pena. O mercado, ele não funciona assim. E eu vejo as pessoas reclamando muito de como as coisas funcionam, mas eu prefiro ir por outro caminho. Como é que eu me adapto ao jeito que as coisas funcionam? Porque eu não vou conseguir mudar todas as empresas e todos os RHs. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso, e é o que eu faço, né? Eu falo como as coisas funcionam e te dou a opção. E aí, você quer se adaptar ou você quer ficar reclamando, né? Então, sim, acontecem muitas injustiças, muita coisa que a gente não tá no nosso controle, né? Mas como eu posso me adaptar e buscar um posicionamento bacana dentro disso, sabe? O seu treinamento, ele aborda todas as classes sociais? Qualquer pessoa de qualquer classe, ela consegue se adaptar? Sim, sim. Eu pergunto isso porque até no próprio Relaciocinando já trouxe para a mesa aqui pessoas que a gente sabia que aquela realidade que a gente estava falando era muito mais privilegiando uma classe mais alta que tem a oportunidade, por exemplo, de botar num LinkedIn, oi Natura, eu quero trabalhar com você, do que uma pessoa que acaba talvez olhando a conta de luz que não foi paga do mês passado e olhando e falando, cara, eu preciso trabalhar, dane-se se é a Natura ou se é o Japa Lanches, eu quero trabalhar, né? Eu sempre faço isso, eu preciso falar, se tiver um Japa Lanches... Patrocina! Não, assim, desculpa, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Eu só chutei um nome. Então... E nem desmerecendo a Japa Lanches em relação a uma Natura, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero trazer com isso a gente sabe que tem muita coisa que às vezes a gente traz até para o Relaciocinando que privilegia uma classe muito mais do que a outra, né? É o famoso, mas nem todo mundo pode pensar dessa forma. E a gente entende isso, né? Para essa pessoa que está mandando um e-mail com esse teor, é porque... Já passou do limite dela já, né? Ela olhou e falou, cara, não adianta mais. Agora, o que vier, eu tô dentro. Sim. Né? E eu costumo responder esses e-mails. Eu costumo falar, olha, eu vi o seu currículo, vi o seu portfólio, normalmente é portfólio que eles me mandam, e eu acho que ele precisa dar uma evoluída, uma caprichada e etc. Hoje eu não tenho nenhum tipo de vaga que se adeque ao seu nível de design gráfico, etc. Mas se eu tiver alguma... fico famoso, tipo, se eu tiver alguma coisa eu te aviso, e você sabe que talvez vai ser a última vez que vocês vão falar, né? Então dá um pouco daquele lance. E aí é o que você tá falando. Nenhum recrutador vai te contratar por pena, né? Como que essa pessoa faz para tentar respirar fundo, olhar e falar, calma, que eu preciso
ainda jogar o jogo de acordo como ele é jogado, dançar a música de acordo como ela é dançada. Como é que essa pessoa faz isso? O que você recomenda pra essa pessoa? Perfeito. Eu já fui essa pessoa, né? Você já foi essa pessoa? Já fui. Eu não tinha Fala um pouco pra mim, por Eu não favor. tinha esse conhecimento que eu tinha hoje. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o currículo, meu pai era operador de empilhadeira. E eu lembro que ele ficou desempregado. E eu, ali, falei, não, vou fazer Meu pai tinha só a 4ª série, então, na época, a gente tinha... Acho que tinha acesso a lan house e tal. E eu que fiz o currículo dele, mandava. Com certeza absoluta, eu fazia isso da forma que eu hoje não indico, né? Sim. Mas, assim, foi meu primeiro contato. Por quê? Falta de informação, Felipe. Eu não tinha ninguém que virasse pra mim e falasse, Carol, é assim que faz um currículo. Carol, isso, tipo, LinkedIn. Eu não tinha nada, não tinha disso. Mas eu precisava que meu pai voltasse a trabalhar. Porque ele que sustentava a casa, Sim. né? Então, ali com o meu conhecimento limitado, provavelmente eu fiz tudo isso. Eu lembro que eu mandava e-mail com várias pessoas, sabe aquilo que eu não indico hoje? Tipo, eu colocava várias pessoas em cópia, né? Pegava e-mail da internet e mandava, enfim. Fazia tudo isso porque desespero. Meu pai precisava voltar a trabalhar, desespero com falta de informação também. Então, o que eu faço hoje é, quando a gente fala, uma classe privilegiada é que vai usar o LinkedIn. Na verdade, eu acho que é porque essa classe que não é privilegiada, ela não tem acesso a esse conhecimento. Sim. Ela não sabe como montar o LinkedIn, ela não sabe como funciona, ela não sabe o que tem que ir num currículo, o que não tem, ela não tem informação. Ah, Carol, 2023? Não tem informação. Não tem. Ainda não tem. Então, quando eu fui percebendo isso, Felipe, principalmente quando eu entrei nas multinacionais, eu lembro que eu comecei a questionar. Por que essas pessoas eu chamo pra entrevista, os gestores gostam e tudo mais, e tem pessoas amigos meus que falam que não estão conseguindo entrevista, que não... E aí eu fui entendendo que tinha, sim, algumas coisas, esse jogo que a gente precisa entender, que faz com que algumas pessoas cheguem. E isso não tem a ver com classe social. Às vezes tem a ver só com conhecimento mesmo. Porque às vezes podem ter 2 pessoas da mesma classe social, só que uma tem um conhecimento e a outra não tem. Então hoje eu falo que conhecimento, ele é poder. Se você aprende a fazer um bom currículo, a ter um LinkedIn de destaque, independente de qual a sua classe social. Porque o LinkedIn não é só se você se candidatar a vagas. Você tem acesso a qualquer pessoa. Você quer trabalhar no mercado X... no supermercado, né? Vai ter alguém ali naquela rede que você vai poder mandar mensagem, se apresentar. E aí você vai crescendo. Então hoje, talvez, você não tá buscando uma vaga corporativa ainda. Mas o LinkedIn, você saber jogar esse jogo, vai te permitir que em algum momento você consiga fazer essa mudança, entendeu? O LinkedIn é uma realidade já, né? Mas assim, infelizmente nem todo mundo tem acesso. E isso sim é um problema de classe social. Isso sim é um problema de falta de informação. Então, esse é um trabalho que eu faço nas redes. Porque ainda tem pessoas que chegam pra mim e falam, Carol, eu não tenho LinkedIn. Carol, eu acho que não funciona pra mim. E as pessoas têm por isso. Ah, não, mas pro meu cargo não funciona. Mas na verdade é por quê? Porque ela não sabe. Não sabe. Simplesmente não tem o conhecimento e a informação. Então é isso que eu faço todos os dias. Porque, inclusive, uma das minhas missões é que todo mundo tenha um trabalho digno. Perfeito. Né? E eu acho que assim, pra mim um trabalho digno é você conseguir no final do mês fazer compras. Eu lembro muito do meu pai, porque isso pra ele era a maior alegria. Conseguir chegar no final do mês e fazer uma compra pra família. Isso é ter dignidade. E eu quero que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que ela não deixe de estar no emprego digno porque ela não soube fazer um currículo, porque ela não soube se portar na entrevista, entendeu? Que não seja por isso. Vão ter outros fatores? Vão, mas que não seja por isso, entendeu? Eu pergunto se o LinkedIn é uma realidade porque até pouco tempo atrás... talvez seja a minha cabeça de velho falando pouco tempo, talvez seja um pouco mais. A gente tinha Cato, vagas, da minha área ali de publicidade tinha o Trampos, que eram o lugar exato que as pessoas iam para poder buscar vagas de emprego e etc. Hoje, você tem um LinkedIn. Essas ferramentas seguem trabalhando em conjunto, uma tá sobressaindo a outra. Como é que tá a realidade de hoje de quem olha e fala, pronto, beleza, tenho que procurar emprego, por onde eu começo? Tá, perfeito. Eu vou trazer muita visão de recrutador aqui, tá? Lá no começo da nossa entrevista, você me perguntou o que veio primeiro, se a entrevista ou seu currículo. Eu acredito que veio a entrevista, as pessoas precisavam contratar, então elas iam conhecer ali a pessoa. E aí, conforme foi tendo demanda, me manda um documento para eu filtrar, e aí chegou o currículo. E aí, com o tempo... Eu tenho amigas que são desse tempo, eu não sou. Mas que tinha aquele bolo de currículo e você tinha que, às vezes, triar por CEP. Esse CEP dá, esse CEP não dá. E imagina que loucura. Aí depois veio o site de vagas. Eles foram muito úteis nesse momento, porque as pessoas podiam se inscrever e em vez de ter todos aqueles filtros, você podia colocar ali algumas palavras-chave, alguns filtros e já triar os candidatos. Mas aí começou as coisas, como em todas as áreas, né? Vieram as melhorias. Então, esses sites melhoraram, surgiram outros.
E hoje, qual que eu acho que é a maior questão desses sites? Eles estão aí ainda, então de alguma forma funciona para alguém, né? Nem que seja para a empresa que é dona do site. Mas uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: se você tem que pagar o site, é porque a empresa não tá pagando. Sim. E se a empresa não tá pagando, é porque ela não vê relevância naquele site. Porque o LinkedIn é uma rede que é cara pra empresa ter acesso. E ela paga. Porque ela vê resultados. Porque ali ela consegue ter acesso a um banco de pessoas enorme. Seja ela procurando emprego ou não. Então é muito vantajoso pra empresa ir lá, fazer um filtro e buscar o candidato que ele quer. Esses sites não. Aí pensa na cabeça da empresa. Por que eu vou querer um site que não é todo mundo que tá lá? A pessoa tem que pagar pra estar lá. Já começa a não ter todo mundo, né? Aquela pessoa que de repente está trabalhando, mas é um bom profissional e eu quero trazer para minha empresa, ele não vai estar pagando um site de vagas, entendeu? Então o LinkedIn, ele traz isso para as empresas, porque as pessoas já estão entendendo que elas precisam estar lá, independente de estarem procurando emprego ou não. As pessoas ao meu redor, meu marido, por exemplo, usa o LinkedIn. Ganhou alguma coisa na empresa, vai lá e já sabe que tem que colocar, que tem que fazer relacionamento, que manda mensagem, adiciona pessoas. Então, hoje, as pessoas estão lá, mesmo quando elas não estão buscando emprego. Então, isso traz para as empresas um banco de pessoas enorme. E aí, tem uma outra coisa também que acontecia antigamente. Quando a gente tinha uma vaga muito específica, vamos supor, eu quero eu já trabalhei uma vaga que foi muito específica, que era alguém que tinha que ser especialista na produção de chocolate para uma fábrica que a gente tinha de alimentos. E ele tinha que ter inglês e espanhol e ainda tinha que conhecer os processos de fabricação. Era muito específico. Uau. Era muito específico. Uma das vagas mais difíceis que eu já fiz. Se fosse antigamente, o que eu ia ter que fazer, você acha? Eu ia para a porta de uma empresa. Sabe aquelas histórias que a gente vê em filme? Que a pessoa tá saindo da empresa e alguém o headhunter aborda. Era assim antigamente. Porque eu precisava daquela pessoa, onde é que ela tava? Ela tava na empresa concorrente. Então eu tinha que ir lá, às vezes chamar a pessoa pra um café num shopping, assim, sabe? Essa coisa meio disfarçada. Por quê? Porque a empresa atual não podia ver e tal. E aí eu via a pessoa ali, aí, você tá trabalhando. Era assim que funcionava. Hoje com o LinkedIn, não. Eu quero alguém que tá trabalhando naquela empresa, eu consigo ir lá mandar uma mensagem pra aquela pessoa, ou mandar mensagem pras pessoas que estão ao redor e tentar chegar no contato daquela pessoa. É assim que os headhunters trabalham hoje. O LinkedIn é a melhor ferramenta pra isso. Muito bem, entendi. Eu quero entrar numa parte mais polêmica, se me permite. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo esse episódio tá com essas perguntas na cabeça e ela fala, Felipe, nem para passar para uma parte mais legal. Então eu vou dividir em duas perguntas. Tá. A primeira a gente sabe que as redes sociais, elas pintam o mundo de uma forma que, né, a gente olha e fala, nem sempre é assim. Uhum. Facebook e Twitter é o lugar onde todo mundo tem razão. Né? O Instagram é onde todo mundo é bonito e feliz. E no LinkedIn a gente sabe que todo mundo é grato. E bem-sucedido. Se não for bem-sucedido, pelo menos grato é. Uhum. Né? Fala a verdade pra mim, vai. Metade daqueles posts que as pessoas falam, estou me desconectando e encerrando um ciclo. E foi tudo muito incrível, tudo que eu passei aqui, etc, blá, blá. Isso tudo é muito mais pra atender aquela famosa pergunta na entrevista de emprego que é: por que você saiu da sua última empresa e como foi trabalhar lá? Ou realmente essas pessoas estão muito gratas, porque eu tenho quase certeza que algumas delas não se desligaram, foram desligadas. Vamos lá, pergunta polêmica mesmo. É assim como você falou, a gente vê no Instagram a pessoa postando só as coisas boas, né? Aquele corpo, com aquela edição, né? As pessoas editam. A gente sabe que ali é, sei lá, 10% da realidade da pessoa, né? Sim. No LinkedIn é a mesma coisa. As pessoas, elas têm essa tendência de mostrar que estão bem. Então, o que acontece também? Elas não querem que as pessoas fiquem, ai, coitadinha, foi demitida, meu Deus. Não, ela quer, de alguma forma, falar, tô bem. Você me mandou embora, mas eu tô bem, né? Então, ela vai lá e faz esses posts. Eu acho que uma coisa positiva desses posts é que avisa a rede que a pessoa tá em busca de algo. Sim. E aí, ela coloca a rede pra trabalhar a favor dela. Eu gosto disso. E o outro, eu acho que é isso também. Fala, opa, tá vendo? Tô bem, não tô caída no chão. Não tô, né? Mostrar que a pessoa tá bem. E no LinkedIn tem muito isso. Eu até já ouvi pessoas falando, Carol, o LinkedIn é uma rede tóxica. Vocês acham que o LinkedIn é uma rede tóxica? Coloca aí pra gente nos comentários que eu quero saber. Mas as pessoas me falam isso. Por quê? Assim como no Instagram a gente entra e só tem aquelas pessoas magras, maravilhosas, né? Tudo indo muito bem na vida de todo mundo. No LinkedIn, a carreira das pessoas que tá ótima, né? A pessoa só foi promovida, ganhou algum prêmio. Ninguém vai lá e fala assim, nossa, hoje eu recebi um feedback negativo do meu chefe, né? Ninguém coloca isso. Então é importante que as pessoas também entendam esse recorte. Eu não acho que nenhuma rede é tóxica. É você que tem que saber utilizar a rede. Por exemplo, se você sabe que tem gatilhos que te deixam mal,
não vai ficar vendo esse tipo de coisa, sabe? Qual que é teu objetivo com o LinkedIn? Tenha isso Até porque claro. tem vários objetivos com o LinkedIn, né? Claro. O do Relaciocinando, por exemplo, é mostrar para as pessoas que a gente está acontecendo. Perfeito. Então você vai entrar lá para se divulgar. Se tem alguma coisa que você não gostou, você passa reto. Sim. Então o que as pessoas fazem? Elas vão lá, elas comentam, e elas dão engajamento para aquele post que ela não curtiu, que ela não gostou. Então, acho que as pessoas têm que ter esse entendimento. E não dá pra gente deixar de usar uma rede que é profissional, porque aí eu não gosto. Ai, olha essas pessoas, olha como elas se comportam, olha esse tipo de post. Não gosta? Não faz. É isso que eu penso, entendeu? Mas é uma rede que não tem como a gente não utilizar. Mas esses posts, eles vêm com esse objetivo aí. Opa, eu tô por cima, né? Fui desligada. Ou fica aquela dúvida, né? Será que foi desligado? Outro dia até fiz um meme. A pessoa, nossa, fulano saiu. Será que foi desligado? Será que não foi? A gente fica na dúvida ali, né? Porque a pessoa fez um post tão feliz que parece que ela saiu, né? E fica aquela dúvida ali. Então, acho que é um pouquinho pra isso também. Muito bem. E a polêmica número 2, ela é um pouquinho maior e elas são apenas 3 palavras. Salário a combinar. Olha o sorrisinho que já tá abrindo ali. Meus alunos odeiam isso. Qual que é a sua opinião sobre o famoso salário a combinar, que a gente vê tanto nas vagas de empresa, que parece que as pessoas precisam esconder o quanto estão dispostas ou quanto podem pagar para aquele profissional? E não tem nada de errado, eu acredito, não tem nada de errado você anunciar uma vaga com aquele salário que você pode pagar. Uhum. Alguém vai provavelmente olhar e falar, cara, isso me atende, né? Muito provavelmente. Mas existe uma polêmica muito grande em cima do famoso salário a combinar. Por que que a empresa não pode dizer o quanto pode pagar por aquele colaborador? Perfeito. E o buraco é mais embaixo, digamos assim. Tem muitas coisas que as pessoas veem na superfície, mas não fazem ideia do que tem ali no bastidor. Opa, então todo mundo vai descobrir agora. Exatamente. Então vamos contar a verdade sobre o salário a combinar. Preste bastante atenção. O que acontece, Felipe? Tem algumas coisas, tá? Primeiro, equidade salarial. Ok. Você acha que todas as empresas pagam a mesma coisa para as pessoas que têm o mesmo cargo? Essa pergunta é fácil. Não, né? Então, pois é. Alguém aí já viu um coleguinha? Eu já tive essa decepção, tá? Eu já descobri que uma colega minha com o mesmo cargo ganhava R$2.000 do que eu na época. E isso acabou comigo quando eu descobri. Foi um erro no sistema de RH, porque assim, a gente sabe o salário de todo mundo, mas não era pra gente saber o salário da nossa área. O sistema virou portal da transparência. E aí, naquele dia específico, dava pra ver o salário de todo mundo. E óbvio, né? Você não ia lá ver o salário da tua coleguinha, que tá no mesmo cargo que você ainda julga que faz muito menos do que você. Sim, com certeza. Pô, tô aqui me matando e tal. E aí eu vi isso. Eu vi que a pessoa ganhava R$2.000 a mais. Aquilo acabou comigo. De verdade, eu fiquei muito desmotivada depois daquilo. Muito, 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 muito. Agora você imagina, você vê uma vaga divulgada e tá lá o salário a mais ou o salário até a menos. Então isso causa um burburinho ali na empresa. Então, primeiro, isso é totalmente errado, tá, gente? As pessoas deveriam ganhar a mesma coisa, isso é equidade salarial, inclusive dá pra processar a empresa. Mas enfim. E aí tem isso, então pra empresa pode, principalmente empresas grandes, né? Pode causar um burburinho. E tem uma outra coisa que chama faixa salarial. Quando a gente recebe uma vaga, vamos voltar lá para a vaga de analista de mídias sociais pleno. A gente tem o início da faixa e o final da faixa. O que é isso? A gente tem a área que define os salários dentro da empresa, né? E aí ela vai dizer ali, a área de remuneração, ela vai dizer, olha, essa vaga a gente pode pagar entre 3 e 4,5, né? E aí, o que acontece? Eu coloco lá, me manda a sua pretensão. As pessoas odeiam também. O que não fala logo? Eles ficam com medo. Ai, será que eu falo a mais e você tirada do processo? Teoricamente, todo mundo deveria saber quanto vale. É que a gente não é ensinado a como calcular isso. Eu já vou dar umas dicas também pra você saber quanto você tá valendo. Mas aí, o que acontece? E aí, o recrutador, ele fica com esse range aí pra ele poder trabalhar. E por que isso acontece? Vamos supor que eu quero um pleno, mas que eu já quero que ele esteja ali prontinho pra virar um sênior, né? E aí, eu posso trabalhar a faixa um pouco mais pra frente. Ou então, é um pleno de início de faixa. É um pleno que acabou de virar pleno ou até um júnior em outra empresa. Sim. Então, eu trago ele com esse início de faixa. E o que acontece também, às vezes, é que eu entrevistei alguém e falei, nossa, eu gostei muito dessa pessoa. Mas eu vou ter que aumentar um pouco o salário dela. Enquanto uma outra, eu já consigo trazer. Então, assim, são várias questões internas ali dentro da empresa, quando a gente fala de faixa salarial, que faz com que não tenha um salário. Às vezes não tem mesmo um salário fixo para aquela vaga. E quando eu coloco, aí sim eu posso gerar esses. De repente eu quero pagar mais para aquela pessoa, enfim, pode gerar algumas coisas. Então, o que a empresa trabalha, que eu acho que é o certo, tá? Pedir tua pretensão salarial. O Felipe me falou que essa vaga paga de 5 a 6 e ele falou que ele quer ganhar 6,5.
Se eu achar teu perfil muito incrível, eu posso te chamar pra uma conversa. Se não, eu já nem te chamo, porque imagina a decepção, você fazer todo o processo e no final, isso eu acho errado. Sim. Essa coisa de você não perguntar, e aí no final você faz uma oferta e a pessoa não aceita, isso acho que é perda de tempo pra todo mundo. Mas pretensão salarial eu acho importante, saber quanto a pessoa quer ganhar, pra saber se tá dentro. Às vezes, até poder entender ali, poxa, será que dá pra trazer por esse valor? Será que não? E aí você já consegue ter mais qualidade no processo. Apesar que as pessoas não gostam, eu entendo isso. Mas assim, se vocês forem entender a lógica, faz sentido. A não ser aquelas vagas, Felipe, que são vagas mais iniciais. Então, por exemplo, um porteiro, uma recepcionista. São vagas que a gente sabe que o salário, ele é certinho ali. É o piso. É o piso, às vezes. Então, cara, coloca, né? Até porque a pessoa já vai se candidatar se faz sentido pra ela ou não. Sim. Então, isso eu acho errado, sabe? Vagas que você sabe que tem que são vagas iniciais, que não tem muito pra onde ir, e a pessoa não coloca. Eu acho que aí é melhor colocar, sabe? Sim. Eu lembro de ter participado de uma polêmica sobre esse assunto uma época, e uma pessoa que justamente trabalhava como você, ela falou que o grande problema disso tudo era porque, deixa eu tentar lembrar como ela falou, era porque as pessoas viam aquele valor, não eram adequadas para aquele valor, mas se candidatavam assim mesmo. Vamos supor, a pessoa vale, né? A pessoa entende que o trabalho dela vale 3 mil, mas aquela vaga está dizendo 5. Eu vou, né, muito mais, eu vou me candidatar. E aí seria perda de tempo pro recrutador ter que ficar lidando com essas pessoas que em algum momento ele vai ter que descartar, vendo depois que, por que eu levei esse tempo todo conversando com ela. Mas aí eu já acho que é o ônus do trabalho do recrutador, né? Lidar com algumas pessoinhas que vão aparecer tentando, né? Agora, a pessoa não saber o quanto aquela empresa está disposta a pagar, acho que é uma questão de tempo do candidato, que vai parecer feio que eu vou falar, mas o tempo do candidato eu acho que ele vale um pouco mais que o tempo da empresa, porque a empresa tem estrutura e recurso. O candidato não, né? Ele é só ele, é o CPF, né? Então, o ideal seria poupar o tempo do candidato muito mais do que poupar o tempo da empresa. Aí é uma questão de opinião minha, mas o famoso pretensão salarial, você disse que ia falar como é que as pessoas calculam o quanto valem. Seria a mesma forma como uma empresa olha e fala, deixa eu ver como eu calculo o preço do meu produto. Eu tenho conta de luz, eu tenho conta de água, eu tenho não sei o quê, papapá, eu quero que no final do mês dê isso aqui de lucro para mim. Então eu vou dividir os meus produtos. É a mesma coisa ou não? Mais ou menos, vamos lá. Se vocês querem saber quanto vocês estão valendo no mercado, ou seja, será que eu tô ganhando menos? Será que eu já tô ganhando a mais? Porque é importante saber também se você tá ganhando a mais ali da tua faixa. Isso eu acho muito importante as pessoas terem essa noção. Eu vou contar como eu descobri, tá? Como eu descobri que eu poderia ganhar mais. Eu tava trabalhando numa empresa, tinha acabado de receber uma promoção incrível com R$100 de aumento. Alguém já aconteceu com vocês? Um vale coxinha a mais. Aquela promoção, nossa, que muda só o seu cargo mesmo, mas no salário não muda muita coisa. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu peguei a carta e viu... Sabe aquela cara, tipo... Só pra não falar que não aumentou. Exatamente. E eu sabia que aquele cargo pagava mais. Assim, né? Porque eu era recrutadora. Tipo, alguma coisa dentro daquela empresa, eu tinha essa noção. Eu falei, tá bom, foi só um cala a boca, né? Mas aí foi. E aí, beleza, continuei trabalhando. E aí, o que eu fiz? Fui ajustar meu LinkedIn. Fui me colocar disponível pro mercado. Por quê? Porque daí eu consegui entender quanto eu estava valendo. E como que isso aconteceu? As empresas começaram a me chamar, né, Felipe? E ela falava, Carol, não sei o que, tô com uma vaga aqui de recrutador. Qual a sua pretensão? Eu falava, tô trabalhando mesmo, lugar lá pra cima, né? Eu falava, não, é X. Eu tava ganhando, sei lá, 4, eu coloquei, 5,5, 6 mil. A empresa, não, tá dentro. Eu falava, tá dentro? Aí beleza, isso aconteceu uma vez. Aí foi lá, aconteceu de novo. Aí outra empresa me chamou. Aí eu falei, opa, peraí. Então, eu já tô bem mais vista no mercado do que essa empresa tá me proporcionando pagar. Então, você vai lá negociar com a empresa que você... Aí depende, né? Porque isso... Eu até fiz isso na época. Até falei, eu não sei se eu recomendo 100% fazer isso, tá? Só se tudo bem pra você. Porque a empresa pode achar ruim. Então, o que eu fiz na época? Leiloando, né, o carro? Eu fui e falei com a minha chefe. Falei, olha... Fui bem sincera de verdade. Eu falei, olha, o mercado já tá me chamando pra vagas pra ganhar X. Eu queria saber, tem alguma expectativa de uma promoção, de um aumento aqui? Não tem. Eu falei, tá bom. Então, foi aquilo que eu precisava saber. Aí, você não precisa dizer dessa forma, mas você pode perguntar, tem alguma perspectiva, né?
E eu sempre não recomendo ficar esperando, porque as empresas fazem muitas promessas, né? Ai, não, quem nunca recebeu? Ai, tal ano você vai ser promovida. Ai, ano que vem. Aí depois muda o chefe. Quem nunca tem uma história assim? O chefe te prometeu aquele aumento salarial e aí ele pegou e saiu da empresa. E aí? Né? Você fica só com a promessa mesmo. Então, foi aí que eu percebi que eu já podia estar ganhando mais no mercado. E aí foi um dos fatores. Então, assim, se coloque no mercado. Por isso que eu falo que a importância do LinkedIn. Às vezes, você tá super bem. Eu lembro até de um candidato, esse é um caso bacana, que era um candidato que eu tava contratando para uma empresa multinacional, uma empresa boa, o salário era bacana que a gente tava propondo. Vou dar um exemplo aqui que eu não lembro exatamente, mas sei lá, a gente propôs R$7.000 para ele. E aí, beleza, a gente tava lá quase finalizando o processo de recrutamento dele. E aí, a Amazon chamou ele pra uma vaga pra pagar 15 mil. Opa! E aí, ele foi óbvio. Nossa, a pessoa fica sem dormir, né? 7 ou 15? Até quando ele me falou, eu falei, não, entendo. Né? Tipo, fiquei brava, lógico, porque eu ia ter que refazer a vaga. Mas eu falei, eu também iria, né? E por que isso aconteceu, gente? Porque ele tava com o LinkedIn dele ali. Ele tava encontrável pros recrutadores. Então, a empresa pôde encontrá-lo. E tem muitas pessoas que eu entro e falo, nunca se você vai ser encontrado com esse perfil. Então, a pessoa não se coloca no mercado. Então, ela nunca vai saber. Se a empresa pagar pra ela 4 mil, ela vai achar que nossa, que incrível. Sim. Porque a empresa ainda faz isso. Nossa, olha, você não vai conseguir algo melhor que isso, não é? Ela quer que você tenha essa impressão que você tá sendo muito bem remunerado. Então, esse é um dos meios. Os botafoguenses sabem bem do que ela tá falando. Né? Quando, de repente, do nada, o técnico precisa aceitar um salário de milhões de euros pra jogar em outro continente. Que crueldade ele largar, né? Os botafoguenses. Exatamente, igual eu iria na mesma hora, cara. Perfeito. Igual os jogadores de futebol, as pessoas nem julgam, porque elas sabem. Julgam. Julgam, né? Meu marido julga. Paixão é outra coisa, não Meu tem marido jeito. é São Paulino, ele sempre conta essas histórias. Mas assim, na minha cabeça eu penso, eu também iria. Sim. Né? Pra ganhar muito a mais e tal. Então, valorizar a tua hora, né? É uma questão de você se valorizar, né? E aí, um outro jeito também muito bacana, que você pode ir lá fazer isso hoje, tem um site que traz pra vocês, que era o antigo Love Mondays, hoje é Glassdoor. Glassdoor. Isso. E você pode ir lá, tem 2 funções muito bacanas nesse site. E você pode ir lá, você pode colocar hoje onde você tá trabalhando, qual que é o salário, e inclusive avaliar a empresa. Tá? Sabe aquela coisa que você não quer falar com o teu chefe, mas você quer deixar para as próximas pessoas que vão vir trabalhar aqui, eu quero que elas saibam. Não tem manipulação nesse site, não? Não, que eu saiba, não. Não, né? Até porque é um dos fatores que faz ele crescer também, né? É a transparência e a assertividade. Exato. Mesmo. Então, quando você quer, vou lá no LinkedIn, não vai. Vai lá, é anônimo, você não vai se sujar e coloca lá o que você achou da empresa. E aí, o que é bacana? Você coloca teu salário. Então, eles vão fazer, eles mesmos constroem a faixa salarial. Olha, baseado nas pessoas que colocaram aqui que trabalham nessa empresa, o salário tá nessa média. Claro que, como eu falei, tem a equidade. Então, vocês podem... É bem claro lá. Porque tem gente que fala, eu ganho 3 mil nessa função e outra 6 mil. Então, assim, tem isso. Mas dá pra você saber uma média. Então, por exemplo, eu tô ganhando 4 e eu vi lá que a média de mercado já tá em 6. Então, opa, peraí, talvez eu não esteja ganhando bem. E também tem aquela coisa, às vezes a média tá em 4 mesmo. Mas tem empresa pagando 6? Por que você não pode ser o profissional que vai ganhar 6? Né? Fica aí um questionamento. Por que todo o mercado, é igual a gente fala muito de água, né? Hoje tem aquelas águas, esses dias eu fui num evento e tinha aquelas águas, parecia uma Coca-Cola, na lata. Na lata, eu nunca tinha visto isso. E eu só pensei, é pra cobrar mais, porque é água, gente. É água. E era realmente bem mais caro do que uma garrafinha normal e tal. Então, é isso. Então, assim, água vai ter água barata e vai ter água mais cara, mais gourmet. Então, isso no mercado de trabalho também existe. A gente pode achar isso ruim ou a gente pode pegar e falar assim, como eu posso ser aquele profissional que vai estar numa empresa que vai estar pagando mais? Porque eu penso assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tô vendendo a minha hora. A minha hora é muito valiosa, né? Então, se eu aceito ganhar pouco pela minha hora, já que é pra eu trabalhar, pra eu sair de casa ou pra eu dedicar meu tempo, que seja pra eu ganhar bem. Esse é meu pensamento, né? Sim. E a gente, é óbvio que não é de um dia pro outro, mas trabalhe para que isso aconteça, sabe? Quais são os meios, as ferramentas para que isso aconteça? E acho que, basicamente, se você também somar o que você investiu até agora na sua carreira, né? Tanto de educação, aprimoramentos e etc., né? Acho que você tem, de certa forma, que esperar que aquilo retorne para você, né? Acho que isso é que eu fui muito pouco tempo da minha vida colaborador, CLT e etc. Eu quase sempre fui autônomo. Então, eu tive que sempre pensar com cabeça de empreendedor, tipo, quanto custava o meu tempo, não com cabeça de funcionário. Mas eu acho que, no final das contas, quando você olha e fala, olha, o meu padrão de vida que eu quero é esse daqui,
né? Lógico que se você olhar e falar, putz, mas o meu nível de conhecimento ainda não tá para querer isso, então eu vou lá e vou fazer um MBA, eu vou lá e vou fazer uma pós, você vai ajustando, certo? Ou até você olhar e falar, pronto, eu já posso me oferecer para o mercado para conseguir esse padrão de vida que eu quero, né? E aí você começar a falar, pô, já investi tanto, no mínimo eu tenho que ganhar tanto. Perfeito. Né? O que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, a gente valorizar não só o que a gente estudou, mas quem fez para que a gente estivesse lá, né? Sim. Eu, por exemplo, a minha mãe faleceu, faltava 1 ano para me formar. Tá. Faz uns 8 anos, mais ou menos. E eu lembro do duro que meu pai e minha mãe deram para eu estudar. Né? Tanto que eu consegui muitas bolsas no meio do caminho, porque minha mãe ficava ali. Eu lembro do meu pai ficar no fusquinha ali, dormindo, esperando a gente sair do colégio. Então, eu falo, não aceite menos. Não aceite pouco, porque se você não investiu, alguém investiu em você. Alguém deu muito de si pra que você... Imagina, eu pegar e falar assim, nossa mãe, você fez um monte de coisa pra mim, mas eu vou aceitar aqui um emprego qualquer. Você se doou sua vida, e eu vou ficar aqui num empreguinho qualquer, vou aceitar ganhar pouco, vou aceitar ser humilhada. Porque muitas vezes, sim, é aceitação. Se você não tá fazendo nada pra sair daquela situação, você tá aceitando essa situação. Então, honre teu pai, honre tua mãe, honre quem fez por você. Honre as oportunidades que você teve, sabe? Eu fui pra Unista, por exemplo. Eu tive bolsa, eu tenho que honrar essa oportunidade que eu tive, sabe? Quando você simplesmente se acomoda, você joga tudo fora. E imagina as pessoas que investiram realmente valor. Coloca na ponta do lápis o quanto você investiu na tua formação. Muitas pessoas vão ver que vai somar mais de 100 mil reais ou mais, porque não é só a mensalidade. Teve o seu deslocamento, os dias. Imagina, eu mal dormia. Tanto sacrifício. Eu acho que vocês têm que olhar sempre pra história de vocês e pensar, tá, eu fiz tudo isso daqui pra aceitar isso? Será que foi isso, pra isso mesmo? Então, assim, o que eu posso fazer pra mudar, gente? Tem empresas que pagam bem, tem empresas que valorizam o funcionário, você só precisa se conectar com elas. Só que enquanto você estiver aceitando um emprego pra ganhar pouco, pra ser humilhado, que a gente sabe que tem muito, Sim. né? Com falta de valorização, e você achar que tá bom pra você isso, é só isso que você vai receber. Então, a gente tem sempre que buscar o melhor, sabe? Eu entendo a pessoa que... Isso tem em várias outras áreas também. A pessoa olhar e falar, cara, se eu perder isso que eu tenho aqui, eu não vou conseguir mais nada melhor ou às vezes até pior do que isso aqui. O que não é verdade. É que o processo da busca, obviamente, não tá dentro do controle dessa pessoa. Dizer hoje, olha, não tá funcionando para mim, eu vou embora. E abrir mão do que você tem a ganhar, talvez de indenização, etc., são decisões muito difíceis de tomar, né? São decisões difíceis e às vezes você se vê muito mais preso a essas decisões, que para a empresa são decisões muito mais fáceis de tomar quando o assunto é demissão, mas quando a pessoa precisa olhar e falar, cara, não, desculpa, né? Até porque a minha saúde mental, ela é mais importante do que isso tudo aqui. Só que ela olha e fala, tá, mas a minha saúde mental vai piorar muito mais se eu estiver desempregado. Cara, é um negócio complicado e eu entendo as pessoas que perdem o sono com isso. Não é fácil tomar essa decisão. Então, o que eu desejo para essas pessoas é que elas tenham pessoas que possam apoiá-las a tomar decisões como essa em 2, 3, 4 pessoas queridas juntas, né? Um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, é muito melhor. Eu imagino. Deixa eu te perguntar, nós estamos indo para o final do nosso episódio, então ainda tem algumas perguntas que eu queria te fazer. A gente sabe que a pandemia, ela chegou arrasando com tudo aí, e um dos primeiros setores a sentir isso foi o setor do trabalho, né? E que foi, de certa forma, remodelado em uma série de aspectos. Um deles, que acho que é o que primeiro vem à cabeça de todo mundo, é o tal do trabalho remoto. Também existe outros assuntos que estão acontecendo ao redor do mundo sobre a semana de 4 dias, a forma de contratar pelo feeling do ser humano ali, o human skills, muito mais do que pelo técnico, a contratação às cegas para tentar aí suprir uma carência da diversidade. O que mudou nos últimos anos a respeito de contratação, que hoje até... Falando aquela hora que você falou, a pessoa está há 10 anos numa empresa, agora ela está tendo que se recolocar, ela nem sabe mais como é que joga esse jogo. O que mudou de lá para cá? Perfeito. Realmente mudaram muitas coisas em empresas maiores. Em empresas maiores. Para ser sincera, assim, Porque ainda tem as pessoas que insistem em não se atualizar. Então tem ainda as empresas que insistem em não se atualizar. Quantas empresas que não estão voltando 100% home office, gente?
Vamos ser bem sinceros, se a pessoa trabalhou tanto tempo na pandemia home office, por que agora tem que ser 100%? Funcionou lá, não vai funcionar mais. Pra mim é tipo uma resistência à mudança ainda, sabe? Sim. Então isso a gente encontra, mas graças a Deus teve empresas que mudaram sim, que têm tentado se diferenciar quando a gente fala de diversidade, de tentar fazer processos seletivos um pouco mais transparentes, um pouco mais justos, né? Então quando a gente fala de seleção às cegas, por exemplo, é basicamente tirar os filtros de idade, de sexo, até nome da pessoa e deixa ali só as experiências, né? Tira o nome da faculdade, porque infelizmente... Até o endereço da pessoa. Infelizmente o ser humano julga. Os recrutadores ali, o gestor, porque às vezes nem é o recrutador, é o gestor, julga. Não quer alguém X. Eu, recentemente, um gestor queria uma vaga que ele só queria homens. Eu falei, não vou, não é certo isso. Por que não pode? Porque às vezes é uma mentalidade ali. Não, eu tive problema com esse perfil de pessoas, então eu não vou trazer mais gente assim. Então, infelizmente, isso ainda acontece. Mas as empresas, principalmente que têm possibilidade financeira de fazer isso, tá? Elas estão se diferenciando, se otimizando, trabalhando mais diversidade. É um caminho longo ainda que a gente tem, né? Então, semana de 4 dias, tudo isso são coisas que estão em teste aí. Eu acredito que as pessoas vão moldar o mercado. Porque eu já tô vendo alunos meus falando, não, Carol, eu não vou aceitar se for 100% home office. Eu não vou aceitar se for... X coisas, se for desse jeito ou se não for desse jeito. Então, as pessoas vão começar a solicitar o que elas querem do mercado. E eu acho que os gestores não vão poder ignorar, porque a gente tá falando de pessoas que às vezes, igual eu falei, aquele perfil TI, por exemplo, sabe? Que, poxa, tem pouco ainda no mercado para aquele tipo de especificação. Se aquela é a única pessoa que existe no Brasil que faz aquilo, o que ela quiser eu vou dar para ela, né? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ainda existe... As empresas ainda estão nessa condição de escolha, mas eu acho que no futuro muito próximo, as pessoas, ainda mais a geração nova que está vindo aí, ela vai falar, não, eu não quero esse modelo de trabalho. Essa geração vai começar a chegar na liderança, porque a gente ainda tem gerações mais antigas na liderança, né? Que ainda... são, infelizmente, pessoas que não se atualizaram. E muito em breve a gente vai ter esse jogo de cadeiras. E eu acredito fortemente que isso que é realidade para poucas empresas vai se tornar realidade para mais empresas. Entendeu? Essa é a minha visão que eu tenho para daqui a um tempo. Mas sim, muita coisa mudou. O home office é uma das coisas que veio para ficar, não tem como. Né? As pessoas se adaptaram a esse modelo, as empresas se adaptaram a esse modelo. O híbrido, né? O híbrido, hoje tá mais forte o híbrido. Mas eu acredito que tem muitas mudanças ainda para vir. Muito bom. E para fazer um jabazinho aqui do seu curso, dos seus alunos, conta pra gente uma história aí que tenha sido um case de sucesso, que você se orgulha, que você viu a pessoa que começou ali, depois foi longe. Compartilha com a gente. Nossa, são muitos, mas eu tenho um caso que casa muito com o que a gente vem falando hoje, que é do Luciano, que era um aluno meu que tinha mais de 40 anos, estava tipo uns 20 anos na mesma empresa. E eu claramente olhava pra ele... 20 anos? Quase 20 anos, assim, na empresa. Poxa. E aí eu claramente olhava pra ele e falava, você tem condição de estar ganhando mais, de estar produzindo mais, sabe? O que a gente falou das skills, né, da pessoa. Só que ele não enxergava isso. E ali ele tinha uma condição, assim, de gratidão com a empresa. E, isso é o melhor que pode aparecer pra mim. Essa questão que você trouxe, né, de... nossa, meu medo de sair daqui. Meu medo de sair dessa empresa. E aí, quando ele me encontrou, a gente começou a fazer um trabalho juntos. E eu, principalmente de mentalidade, eu comecei a mostrar pra ele que ele já podia estar ganhando muito mais. Ele podia estar na área que ele gostaria de atuar, porque ele não estava nessa área ainda. E aí ele teve a coragem de procurar um novo emprego. Ele mudou de emprego. E faz uns 4 anos mais ou menos que ele trabalhou comigo. E já mudou de empresa, já foi promovido. Ele teve um salto enorme. E esse salto veio porque ele acessou uma mentalidade, um conhecimento que ele não tinha antes. Inclusive, eu queria deixar um recado pra você, que tá no emprego que você não gosta. E eu conheço muitas pessoas assim, Felipe, que estão lá e não saem por conta da rescisão. Mas a rescisão, nossa, se eu pedir demissão, eu vou perder 20 mil reais, eu vou perder 30 mil. Primeiro, você já fez a conta de quanto é? Faça a conta. Eu faço isso com os meus alunos. Quanto que você vai perder? 18 mil reais. É 18 mil reais? Tá bom. Então, por exemplo, no caso do Luciano, você vai mudar de empresa, a gente vai trabalhar para que você mude para ganhar mais. Imagine que você ganha mais 1.000 reais por mês e ainda tem um PLR que na sua empresa não tem. Em um ano você já mata esses 18 mil. Esses 18 mil, eu acho que as pessoas se prendem. Se custa a tua paz, uma frase que eu falo muito, se custa a tua paz, custa a cara demais.
Se custa a tua saúde mental, se custa a tua saúde física, tá custando muito. Então, não vale a pena você ficar preso numa empresa por conta, eu vou perder. Não pense no que você vai perder, pense no que você vai ganhar. Assim como muitas pessoas, depois de muito tempo, mudam de profissão, né? As pessoas falam, nossa, largou a carreira de medicina, estudou tanto, fez uma faculdade e largou. Tá, ele perdeu um tempo ali no passado, mas imagina o quanto que ele perderia no futuro. Sim. De continuar naquele cargo que não tá o fazendo feliz, que não tá trazendo satisfação financeira e emocional. Às vezes tá trazendo financeira, mas não tá trazendo satisfação emocional. Em algum momento isso vai virar uma depressão, isso vai virar um burnout, isso vai virar uma ansiedade. Então eu acho que vale muito a gente fazer essas mudanças na nossa carreira, entendeu? E não ficar preso ali, porque, que medo de sair. Existe um mundo lá fora. Eu falo que as pessoas vivem numa bolha. A gente vive numa bolha. E às vezes a empresa que você tá te colocou numa bolha pra você pensar que aquilo é o melhor que tem pra você. Que aquilo é o melhor salário que você poderia ter. E você olha pro lado, as pessoas estão super contentes e felizes ali. Você fala, por que só eu tô achando isso ruim, né? E aí eu falo, fure a bolha. Fale com outras pessoas. Vá pro mercado, coloque teu currículo no mercado, coloque teu LinkedIn no mercado e você vai ver que existe um mundo de possibilidades fora da empresa que você tá. O desemprego tá alto? Tá, mas se você ficar pensando nisso, você vai estar sempre vibrando na escassez, na negatividade, nossa, vai estar sempre aceitando o que tiverem te oferecendo. Porque o que eu falo é, relação tóxica não é só entre relacionamentos, casal, não. Tem relacionamento tóxico com empresa. Então tem empresas que vão sim fazer você se sentir um lixo e você ainda vai tem que agradecer ainda por aquilo. E isso eu acho que também não é dignidade. Muito bom. Raciocinando é uma fusão das duas palavras de raciocinar, o relacionamento. E como você mesma disse, não só o relacionamento entre cônjuges, mas o relacionamento interpessoal, aquele das pessoas que habitam o seu dia a dia e muito provavelmente do seu trabalho, né? No seu universo, onde que é possível relacionar? Bacana esse termo, eu gostei muito, relaciocinar. Eu acho que em tantos lugares, né? Eu acho que as pessoas têm que buscar mais isso, né? Essas relações, essas trocas. Eu sinto que as pessoas ainda, talvez por conta da pandemia, talvez seja uma mudança, as pessoas estão fugindo um pouco de relacionamentos, né? Então, eu acredito que todos os dias a gente tem que fazer isso, né? As pessoas no seu trabalho, na busca por um emprego, são muitas as possibilidades que você tem de fazer isso. Se relacionar, né? Mas também pensar, será que isso aqui faz sentido pra mim? Será que tá sendo uma troca positiva aqui? Porque a gente ouve muito, né? As pessoas que só dão e não recebem. Então, eu tô dando o meu melhor aqui pra essa empresa e não tô recebendo. Então, o relacionamento, eu acho que ele tem que estar sempre ter esse lado racional, né? A troca tá sendo digna? Eu tô recebendo o que eu tô dando? Né? Tá tendo uma troca positiva? Acho que a pessoa sempre tem que fazer esse papel de ver se tá fazendo sentido, sabe? Muito bom. Como a gente falou no início, aquela ali é a sua câmera. Eu vou liberar aqui para você falar o que você achar que precisa falar, qual o recado que você precisa passar e principalmente dizer para as pessoas onde elas te encontram, como que elas chegam até a Carol para poder começar de repente esse treinamento ou até mesmo para iniciar uma conexão com você. Perfeito. Bom, acho que ficou muito claro aqui o que eu falei. Não aceitem menos do que vocês merecem. Busquem conhecimento, divulguem o perfil de vocês para vocês se colocarem no mercado, para que os recrutadores possam te encontrar. Muitos de vocês provavelmente até têm um LinkedIn, mas não está sendo encontrado pelos recrutadores, estão invisíveis na rede. E isso não vai trazer para vocês entrevista, não vai trazer coisas positivas. Carol, mas eu estou trabalhando. É nesse momento que você tem que fazer o teu marketing para você também poder saber como você tá no mercado. Então, acho um recado que eu quero deixar para vocês. Vocês me encontram no Instagram, no @carol.fabreto, tá? As minhas outras redes sociais estão com o mesmo nome. Então, no LinkedIn também, a gente mostrou aqui no começo do episódio. Caroline Fabreto, vocês me encontram lá. YouTube, Carol Fabreto, TikTok, tô em todas as redes, né? Hoje em dia a gente tem que estar em todas as redes, então vocês me encontram lá. E fiquem à vontade, me mandam uma mensagem, fala, Carol, te vi no podcast, bacana, tal, que a gente vai continuar conversando por lá. Muito bom. Esse é um assunto que a gente conversa, de certa forma, de maneira delicada, porque nós sabemos que, para falar de recolocação, de recrutamento, de busca por emprego, existe muita pressão social envolvida. A gente sabe que a ponta mais fraca dessa corda é justamente a ponta de quem está procurando o emprego e não de quem está ofertando ele. Então, talvez exista sim, talvez não, com certeza existe uma questão de privilégios muito maiores entre classes, mas deveria ser
deveria ser uma questão de negócios entre partes, uma contratação e uma busca por emprego. Você está oferecendo o seu trabalho, a empresa precisa dele. A empresa precisa, às vezes, mais de você do que você dela. Mas nós criamos uma realidade na qual nós precisamos demais das empresas. Então, a gente torce para que o tempo vá passando e as empresas consigam perceber que, sim, existe lugar para o candidato se vender, para o candidato oferecer aquilo que ele acha justo para o trabalho dele e ele realmente ter uma jornada, uma carreira de sucesso cada vez maior. A empresa deveria, sim, zelar por essa carreira, mesmo que depois ela saiba que ela vai continuar fora dela. A carreira de um candidato dificilmente vai ser para sempre, como foi o caso que ela contou aqui agora do rapaz que ficou 20 anos dentro de uma empresa, mas um dia acabou, um dia foi acontecer do lado de fora dela. E isso deveria ser motivo de orgulho para aquela empresa e não de, poxa, agora tudo que eu treinei ele, tudo que eu ensinei ele vai levar para outra empresa. Cara, vai chegar mais gente e vai começar tudo de novo, né? Então, eu espero que um dia essa troca fique muito mais justa do que ela é hoje. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram, @Relaciocinando Podcast no YouTube. Se você colocar Relaciocinando e ele falar, você quis dizer relacionando, não deixa. Você está procurando sim o Relaciocinando e não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece e comentar aqui o que você achou e se você de repente tem mais alguma pergunta. A gente faz a conexão com a Carol acontecer aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até o próximo episódio. Obrigada, foi um prazer. Até mais.